estou pregando Efésios. E nós vamos agora ler Efésios capítulo 2. Não é um texto tão curto, são 22 versículos. Vou tentar ser o mais dinâmico possível. E, infelizmente, eu não vou poder expor versículo por versículo, mas eu quero trazer uma compreensão sobre um certo movimento intencional do apóstolo nesse capítulo. Se você quiser saber mais sobre essa carta, quando Paulo escreveu, por que ele escreveu, o que era a igreja de Éfeso, o que era a cidade de Éfeso, volta lá, há 2 domingos atrás, principalmente a mensagem do domingo de manhã, porque ela é uma síntese dessas informações. Eu não vou repeti-las aqui, eu vou direto para o texto. Mas você pode abraçar esse recurso que está disponível aí no nosso canal no YouTube, a mensagem de 2 domingos atrás, pela manhã, que traz essa introdução completa da carta de Paulo aos Efésios. Vamos lá para o capítulo 2, a partir do verso 1, e eu quero pedir uma paciência dos irmãos. Tem uns textos que a gente coloca na mente, no coração, e às vezes a gente coloca numa versão, né? Eu estou ficando velho, irmão, vocês têm que ter paciência comigo. Eu sou agora um cinquentão. Então, muita coisa que eu decorei foi na revista atualizada. Aí esses textos aqui eu dou uma travada, porque eu vou lendo, mas eu vou lembrando o que eu decorei lá atrás. Mas essa versão, a nova versão internacional, ela é muito mais clara, muito mais didática, por isso nós adotamos. Então, tenham paciência comigo quanto a esse ponto. Vamos lá. Efésios 2, a partir do verso 1, todos aí? Amém? Assim diz a Escritura Sagrada. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua e está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos, e aqui, gente, ambos são os judeus e os não-judeus, os quais de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tantos nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas,
tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Eu tive a bênção de, na sexta-feira próxima passada, literalmente há 2 dias atrás, estar ministrando na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. É simplesmente a primeira igreja presbiteriana plantada no Brasil. Ela foi plantada pelo o missionário Ashbel Green Simonton. E aquela comunidade se tornou uma comunidade muito forte, emblemática para o presbiterianismo, ao ponto de terem feito uma grande catedral naquele lugar. Por isso chama-se Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Faz parte do circuito turístico da cidade, para os irmãos terem ideia. Se você um dia puder, vai lá visitar a catedral. É exuberante, é linda. E pediram para eu falar sobre discipulado e avivamento. Tive esse grande privilégio. Pastor Renato Porpino, pastor atual, titular daquela igreja, me fez esse honroso convite. E quando eu terminei de pregar sobre discipulado e avivamento, algumas pessoas, como é de costume, vieram conversar comigo, né? Uma veio, outra veio, tal, um irmão, uma irmã. Mas uma mulher se destacou entre as pessoas que me procurou depois da minha mensagem. Eu, há pouco tempo, disse aqui, né, que lá no Nordeste tem umas mulheres, uns homens, assim, de um espírito que a gente chama assim, arretado, né? Eu achei que era só no Nordeste. Eu descobri que no Rio de Janeiro também tem. A versão carioca desse tipo de pessoa. Aquela pessoa que fala assim, não é? Com ênfase. Lá no Nordeste eu até contei que uma amiga com essa natureza, esse temperamento, ela chegou um dia para contar o quanto a massa de tapioca que ela comprou era boa. Então ela falou mais ou menos assim sobre a massa de tapioca. Pense numa massa boa, agora multiplique, porque essa é uma massa muito boa. É mais ou menos assim, esse temperamento. Um cara também nos vendeu uma máquina, não foi, princesa? Uma máquina de lavar, que era mais ou menos assim, era a revolução, a estação espacial, era uma tecnologia, diríamos assim, perdida, perto da máquina de lavar, que já tinha 15 anos que ele estava vendendo. Tanto era a ênfase dele de uma máquina boa. Pois bem, eu descobri que, inclusive, o povo se assusta comigo, viu, Marco Túlio? Porque eu acho que eu tenho um pouco desse sangue. Aí o pessoal fica fazendo figurinha mesmo, de vez em quando. Beleza, não tem problema. Aí eu descobri que lá no Rio, não sei se tem tantas pessoas, mas tem essa irmã. Que irmã enfática, forte. E ela chegou e falou assim, claro que no sotaque carioca, eu não sei se eu consigo imitar, irmãos, mas ela, assim, em síntese, ela disse, pastor, o senhor falou que essa igreja precisava ouvir. Aí eu, irmã, o quê? Em síntese, o básico. Que o Senhor nos salva, que o Senhor nos alcança, que o Senhor muda a nossa história, que Ele faz isso com um propósito, que Ele tem um querer, uma vontade, que mesmo estando ali, num lugar lindo, e eu disse isso, o Senhor nunca vai nos cobrar no futuro, pelas construções que fizemos, pelos grandes eventos que realizamos, mas o Senhor irá querer de nós coisas muito mais objetivas e simples. Entre elas, que a gente viva o Evangelho uns com os outros. Que a gente faça discípulos. Isso mexeu muito com aquela mulher, por quê? Eu contei, entre as coisas que eu falei ali, a história do Marcelo Gualberto, que eu já falei aqui. E a história do Marcelo Gualberto é de um menino, lá em Belo Horizonte, um grande pastor, um grande líder, tem formado tantos e tantos líderes jovens Brasil afora, mas um homem marcou a vida dele, que foi o pastor Abraão. Foi o seu discipulador.
E uma das histórias mais marcantes entre os dois foi o quê? O dia que o pastor Abraão comprou um vidro de azeitonas e deu para o Marcelo Gualberto. Porque vindo de uma família pobre, o pastor Abraão, investindo na vida dele, caminhando com ele, descobriu que ele tinha essa vontade no coração tão simples. Ele queria um dia poder sentar e comer um vidro de azeitonas que fosse só dele, que ele não tivesse que dividir com todo mundo, que ele pudesse se esbaldar. E um dia, o pastor Abraão, que foi o discipulador dele, lhe deu um vidro de azeitonas. Coisa que você só pode saber que é importante para alguém se você caminhar muito perto dela. Concorda comigo? E aí, voltando a essa irmã do Rio, ela ouvindo a palavra que eu ministrei, ouvindo essa história do Marcelo Gualberto, ela disse assim: ô pastor, eu não tive alguém assim na minha infância, na minha adolescência. Eu nasci numa comunidade muito pobre aqui do Rio de Janeiro. Eu passei muita necessidade. Mas uma coisa eu sei. Apesar de eu ter conhecido Jesus mais à frente, eu quero ser essa mulher para outras pessoas. Eu quero ser alguém que pegue as minhas dores, o que me faltou, para oferecer para quem nunca teve, por entender o que eu não tive, mas entender quem eu tenho hoje. E ela não falou desse tom. Ela falou do jeito dela, intenso, intenso. Por que eu estou contando essa história para você? Nós não precisamos vir de uma comunidade muito pobre do Rio, marcada pela violência, ou virmos do Nordeste, nos lugares áridos e secos, para a gente ter a mesma percepção. Porque no fundo, em Cristo Jesus, essa é a história de todos nós. Nós somos o menino que precisava de um pó de azeitonas. Nós somos a mulher que, quando criança, não teve nada, mas que num determinado momento fomos achados pela graça e a misericórdia do Senhor, e agora nessa graça nós desejamos que os outros tenham o que nós recebemos. Não é disso que Efésios 2 fala? Vocês estavam mortos nos delitos e pecados de vocês, nos quais vocês andavam outrora, segundo o príncipe desse mundo, ou seja, meu irmão, minha irmã, você era escravo das trevas e de Satanás. E você era filho da desobediência, como os demais. Quem são os demais? Toda a humanidade sem Cristo. Esse era você, é o seu passado. Mas se você recebeu Cristo, o que diz o texto? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, Ele, ação dele, não sua, poder dele, não seu poder, iniciativa dele, não sua, por causa do grande amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a sua realidade presente? Você está em Cristo? Então você tem que entender o seu passado. Você tem que entender o seu presente. Mas o texto continua, para mostrar nos séculos vindouros a supremacia da sua glória. Então existe um passado sem Cristo, existe um presente com Cristo, existe uma reverberação no futuro daquilo que acontece na sua vida em Cristo Jesus agora. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Pelo que, gente? Pelo que, gente? Graça, 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 nada mais do que graça. Mas se você ficar em dúvida, é pela graça mediante a fé. Nossa, pastor, graças a Deus que eu sou uma pessoa de fé. Você não leu o texto, não?
A fé é dom de Deus. Graça que se exterioriza, que se manifesta mediante a fé. Mas a fé, para eu ter graça, vem de quem? É um dom. O que é dom? Presente. Deus me deu fé. Pela fé eu recebi graça. Mas vai que você ainda está em dúvida de que isso é obra de Deus. Não de obras, para que eu, você, ninguém se glorie. Nenhum de nós vai poder chegar no dia do Senhor e dizer assim, ô Senhor, parceria bom, hein? Eu e o Senhor, hein? Que time! Não vai ter glória dividida. A glória é dele. Porque a graça que te salvou é mediante a fé, e a fé é dom de Deus, e as suas obras serviram para quê? Em termos de salvação? Nada. 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 Mas pastor, nem um pouquinho? Nada. Porque a glória é dele, não vai ser sua. Mas aí o verso 10 nos volta para o futuro. Porque nós fomos feitos uma nova criação. Conforme o seu Filho, para vivermos o quê? As obras. Aí entram as obras. Aí entram as realizações. Não para a nossa glória, não para o nosso louvor, mas Ele nos salvou, nos redimiu para vivermos as obras que Ele de antemão, passado, presente, agora e futuro, antemão preparou para o quê? Para que nós andemos nelas. Para que nós andemos nelas. Então Deus faz isso. Pega uma menina numa comunidade violenta do Rio, que nunca teve um pai para dar um abraço, nunca teve carinho, praticamente nunca teve oportunidades, de um temperamento intenso, tinha tudo para dar errado, mas a graça de Deus entrou na vida daquela menina e transformou ela numa mulher de Deus. E com você é diferente? Mas esse é o primeiro bloco do capítulo 2, que fala do seu passado, do seu presente e do seu futuro. O segundo bloco muda uma chave. O segundo bloco, a partir do verso 11, fala de passado, presente e futuro, mas agora numa dimensão comunitária. Observe como isso é importante. Eu tenho que entender e saber o que na minha história pessoal, na minha vida individual, esquece seu cônjuge, esquece seus filhos, esquece as pessoas, você entende quem você era, quem você se tornou, e você crê que Deus está cuidando do seu futuro e conduzindo você para coisas que você não sabe, mas que Ele já preparou de antemão, obras extraordinárias que Ele quer fazer usando sua vida. Beleza. Mas isso não basta. Nós temos que ter a mesma dimensão como povo, como comunidade. Porque se você olhar a partir do verso 11, o apóstolo faz a mesma construção. Ele começa a falar sobre o quê? Quem nós éramos. E aqui, lembre-se, os efésios, o povo de Éfeso, era uma comunidade, lá os judeus rejeitaram o evangelho, era uma comunidade eminentemente não judia. A maioria daqueles crentes vinham de uma cultura chamada helênica, que era a cultura da época, pagã. Como nós vimos lá no capítulo 19 de Atos, aquele povo, inclusive, era ocultista, a cidade era marcada pela idolatria. Agora esse povo se converteu. A maioria não era de sangue judeu. Aí o apóstolo Paulo fala do passado.
vocês que não eram circuncidados na carne, vocês que não eram povo, vocês não eram povo da aliança, porque Israel é o povo de Deus no Velho Testamento. A marca da aliança no Velho Testamento era a circuncisão. Só que Deus deu uma tarefa para o povo de Israel no Velho Testamento. Eles deveriam ser um povo que atraísse as nações a Deus. É o que nós chamamos de missão centrífuga. Eles deveriam ser uma atração ao Deus que os fez, os compôs, os libertou do Egito e os estabeleceu como nação sacerdotal sobre o mundo. Missão centrífuga. Mas aí o apóstolo fala assim: mas vocês que não eram, agora vocês são. Então existe uma dimensão pessoal, individual, verso 1 ao verso 10. Essa mesma realidade se transpõe para uma realidade comunitária, de povo. Aí ele diz assim: vocês não eram. Lembra? Vocês estavam mortos. Beleza. E vocês não eram povo de Deus, mas agora vocês são. E ele revela, ele como judeu, que barreira para ele romper. Ele diz assim: vocês são povo da aliança. Por que ele está dizendo assim, vocês são? Porque ele já era povo nesse sentido da aliança, sendo um judeu, mas agora ele entendeu, a aliança é nova em Cristo. E agora a missão não é simplesmente centrífuga, atrair, é centrípeta, é levar a mensagem do Evangelho às nações, porque Deus está levantando gente de tantos lugares, com tantas realidades, entrando nas suas individualidades para compor um povo, uma nova nação. O povo de Deus agora chama-se igreja. Esse é o mistério revelado. E fica uma crentaiada chamando Israel do povo de Deus. Pegando os símbolos do Velho Testamento, trazendo para dentro da igreja, a Arca da Aliança, candelabro, ditos pastores com chapeuzinho de judeu, começa a falar em hebraico, mas não é porque estuda o hebraico bíblico, não. Pega uns termos lá, sabato, irmãos. Vamos ler Gálatas. Quando Paulo combate os judaizantes, vamos reler Efésios. Eu não estou dizendo que Deus não teve e não tem um nível de propósito para com a nação chamada Israel. Quem sou eu para dizer isso? Agora, é o povo imaculado de Deus, é o povo da aliança. Então, meu irmão, quem é você? Um adendo? Um apêndice? Ou somos quem está escrito aqui, ao lermos que somos? Como o apóstolo Pedro escreve às igrejas da dispersão, na primeira carta, capítulo 2. Vós, porém, vós quem? Esse povo disperso, esse povo de Deus, gentios e judeus, sendo perseguidos naquele momento da história. Ele diz assim: vós, porém, vós quem? Judeus? Também. Judeus, mas que judeus? Judeus que creem em Cristo, não todo judeu, o judeu que crê no Messias chamado Jesus de Nazaré. Vocês que creem no Filho de Deus, judeus, mas vocês, gentios que foram alcançados, vocês são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Vocês não eram povo, mas agora vocês são. Vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. E qual é o grande mistério revelado? Essa junção na história de judeus que se rendem ao verdadeiro Messias,
com gentios que se rendem a esse mesmo Senhor, porque esse povo de judeus e gentios formam algo chamado igreja, e a igreja é a noiva de Cristo. E nesse texto, nós somos chamados a entender a paz que foi estabelecida entre a missão centrífuga e a missão centrípeta. Entre a missão de atrair e a missão de levar. Entre o Velho e o Novo Testamento. E que agora, não apenas gente individualmente que estava morta nos seus delitos e pecados, que alcançou a graça e que foi salvo pela graça mediante a fé e não por obras, e que agora tem uma história para responder aos propósitos de Deus. Sim, isso é real na sua vida individualmente, mas isso tem um aspecto coletivo como povo de Deus. E Ele estabeleceu a paz num só corpo. E aí, mais uma vez, vocês não eram povo. Vocês estavam fora da aliança. Passado. Mas agora Ele estabeleceu a paz. Ele derrubou o muro. Presente. E Ele está edificando. Vocês que agora são povo, não são mais forasteiros, são família da fé. Ele está edificando. Presente que caminha para o futuro. Um edifício, cujo fundamento são os apóstolos e profetas, e a pedra angular é o Senhor Jesus. Ele está edificando um edifício. Cada um aqui é uma pedra viva, sendo edificada. Para quê? Para sermos morada. Sermos. Aqui nesse texto, isso aponta para o futuro. Porque ainda estamos sendo edificados. Presente, passado, futuro. Na sua vida pessoal com Deus. Presente, passado, futuro. Na nossa vida como corpo, como família da fé. Passado, nós não éramos. Presente, nós nos tornamos. Futuro, façamos aquilo pelo qual Deus nos transformou, na individualidade e na coletividade. Entende isso? O camarada que escreveu essa carta, Paulo, como eu já disse, ele era um judeu. Mas não era um judeu qualquer. Ele era um teólogo judeu. Ele estudou com Gamaliel, um dos grandes mestres do judaísmo do seu tempo. E ele era um cara muito diferenciado, muito inteligente. E ele tinha uma convicção tão grande que esse novo povo, esse povo do caminho era perigoso, que ele pedia cartas para perseguir a igreja do Senhor Jesus, como você e eu sabemos. E num desses momentos, literalmente ele cai do cavalo, indo para Damasco. Ele vê uma luz extraordinária. Quais foram as palavras que ele ouviu? Alguém lembra? Saulo, Saulo, por que o quê? Me persegue. Mas peraí, irmãos, não está errada essa frase? Saulo não esteve na crucificação. Saulo não votou para que Jesus fosse crucificado. Saulo provavelmente não tem nenhum registro que ele viu aquilo acontecer. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem Saulo estava perseguindo? A igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Se alguém persegue a igreja, persegue a Cristo. Se alguém não ama a igreja, não ama a Cristo. Se alguém tripudia da igreja, tripudia de Cristo. Porque há uma relação
não de Cristo para conosco, porque Ele é todo-poderoso, mas há uma relação nossa, igreja com Cristo, de simbiose. Nós dependemos do nosso Senhor. Então, se alguém se levanta contra a igreja do Senhor, essa pessoa, entenda, está perseguindo o Senhor. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Volta para a cidade e espere. Ah, irmãos, eu já tentei fazer o exercício de imaginar enquanto Ananias não chega naquela casa para dar uma palavra para Saulo, para orar com ele. E quando Ananias chega, ele diz assim: meu irmão, lembra quando Deus falou com aquele servo dele? Você vai lá na casa, né? Tem uns nomes que se repetem na Bíblia, viu, irmãos? Na casa de Judas, o Ananias, né? É porque tem nomes que repetem mesmo. Não é aquele Ananias que morreu, nem o Judas que traiu. Você vai lá na casa tal de Judas, vai lá, Ananias. Mas, Senhor, esse homem tem devastado a tua igreja. Vai, porque ele será instrumento nas minhas mãos para levar o meu nome aos gentios. E ele foi. E quando ele chega na casa, ele diz assim: Saulo, meu irmão, eu vim aqui. Eu fico pensando naquele intervalo. Tudo que passou na cabeça daquele homem. Estando cego, pelo clarão que lhe apareceu. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. É esse homem que escreveu isso aqui que nós estamos lendo. De dois, judeus e gentios, ele fez um só. E agora vocês são povo de Deus. Vocês são a família da fé. E vocês são um edifício sendo edificado para a glória daquele que está edificando vocês. E ele está fazendo isso no fundamento dos profetas e apóstolos do Velho e do Novo Testamento, mas sobre a pedra angular, que é Cristo Jesus. Esses são vocês. Ele escreve isso tempos depois. A gente não pode ter uma visão só do que Deus está fazendo individualmente conosco. Nós temos que ter uma visão do que Deus está fazendo na história através daquilo chamado igreja. Deixa eu terminar voltando na história da irmã do Rio de Janeiro. Intensa. Pastor, o senhor falou que tinha que falar mesmo. Pastor, eu estou aqui no bazar da catedral. Lá tem um bazar. A catedral está na região central do Rio. E a região central do Rio tem uma grande população de rua. Fenômeno de todas as grandes capitais. E o bazar é aquele lugar de junção em que quem tem alguma coisa abençoa quem não tem nada. A gente de vez em quando vive isso aqui também. E ela é essa mulher. Aí quando ela ouviu aquela história do pote de azeitonas, ela lembrou de uma situação que ela tinha vivido essa semana. Ela disse assim: pastor, se alguém tivesse me conhecido como quando eu era menina e tivesse abençoado a minha vida, o meu pó de azeitonas seria uma pequena boneca. E quando o senhor contou essa história, eu lembrei da minha história, porque quando criança eu nunca ganhei uma boneca. Mas pastor, hoje
eu organizo bonecas e tantas outras coisas que vão para o sertão e que vão abençoar comunidades no Rio de Janeiro. Essa semana, uma mulher muito rica trouxe uma bonequinha negra. Ela é uma mulher negra. Linda, a boneca. Eu separei no bazar aquela bonequinha. Primeiro, eu orei com aquela mulher muito rica, porque ela trouxe coisas muito boas. Mas é uma irmã sofrida. É uma irmã que está passando por coisas muito terríveis. Eu tenho entendido que muitas vezes não é o dinheiro, não é a condição social. Ah, pastor, se o senhor soubesse. Mas quando ela trouxe aquela bonequinha, eu pensei comigo, obrigado, Senhor. E ela começou a orar para que aquela bonequinha que ela nunca ganhou, mas que agora ela tem tantas bonecas para preparar e enviar para crianças, chegasse nas mãos de uma criança que ainda na infância recebesse o que ela na infância não recebeu, mas que agora em Cristo Jesus ela conhece. Irmãos, isso é maravilhoso. Porque o Evangelho entra na vida de gente como ela, como eu, como você, e redimensiona tudo. As dores, o sofrimento, as perdas. Você estava morto. Mas agora em Cristo você tem vida. Você era filho da ira como os demais, mas agora você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E todo esse privilégio dado pela graça e a nova aliança é para que você ressignifique a sua vida, o seu futuro. Quem é você agora? Quem é você agora? Mas não apenas isso. Quem nós somos? Quem nós somos agora? Quem nós somos agora? Vocês não eram povo. Agora vocês são povo de Deus. Agora vocês são família de Deus. Vocês estão sendo edificados no fundamento dos apóstolos e profetas, em cima da pedra angular que é Jesus. E vocês são um edifício lindo, muito maior do que aquela catedral do Rio de Janeiro. Vocês são um grande edifício, em que cada um é uma parte, para que o Senhor habite no meio de vocês. A igreja é linda. Ela é muito feia, mas ela é linda. Ela é difícil, mas ela é maravilhosa. Ela é complexa, mas ela é uma noiva que chegará pura. A gente precisa amar a igreja. E a gente precisa amar o que o Senhor Jesus fez por nós. Vamos adorar o Senhor? Por quem somos? Porque não somos, se você está em Cristo, o que éramos. Porque podemos nos dispor para aquilo que o Senhor já preparou para nós. Há coisas tremendas que Deus fará. Como aquela bonequinha chegará na mão de uma criança? Talvez nessa vida nós não saberemos. Mas a gente pode orar. Senhor, visite o coração de uma criança, honrando essa irmã. Que o Evangelho do Senhor chegue em palavras e obras. Não só através dela, daquelas doações, mas através da minha vida, da sua vida, do povo de Deus, para que o mundo conheça a glória e o poder do Senhor, porque Jesus morreu e ressuscitou para nos fazer um povo, o povo da aliança. Não há mais judeu, nem grego, homem ou mulher, pobre ou rico, porque todos em Cristo somos um só. Aleluia! Vamos ficar em pé e vamos adorar.